Tá bom, então vamos nós. Marielle. Tá, na época, né, e eu posso dizer isso um pouco antes da Marielle morrer, né, eu tinha recebido um abraço dela, porque ela tinha me abraçado de uma maneira tão bonita, tão feliz, dizendo muito obrigado pelo que você fez por todos nós, naquela entrevista na Globo News, quando eu desmonto, em 2018, a intervenção militar em 11 minutos. O sujeito fez uma pergunta, eu emiti 11 minutos, desmoralizando. Talvez daí comece o mau humor do Braga Neto dessa investigação aqui. Oi? Manda pra gente o link colocar aqui. Isso está no G1, é o maior sucesso, que naquele momento viralizou, eu fiquei entre os top 10, top 10 do Twitter. Aí, bom, passa, a Marielle morre. Quando ela morre, o meu primeiro sentimento, e eu disse isso em entrevistas, é que ela era um presente, ela é um gift, tá? um presente. Tá? Ela era um presente que agradou muita gente. Muita gente ganhou com a morte da Marielle. Era um ano eleitoral, a Marielle poderia sair como senadora, ou mesmo vir a compor uma chapa de governo. Né? E, portanto, a morte dela mandava recado para tudo quanto é lado. Né? Então, assim como a intervenção militar foi um golpe publicitário brilhante dado pelo Moreira Franco, que já foi governador e era consultor, assessor de Temer, então, foi um golpe publicitário. Você só pode fazer intervenção militar no Rio de Janeiro, gente. Por uma razão básica, boa parte do Comando Militar do Leste está aqui, os recursos estão aqui. Se você gritar que vai ter uma intervenção militar em outro lugar, em São Paulo, Minas Gerais, vai demorar para produzir o efeito publicitário de carro, de efetivos, para criar aquele frisson. Então, você tem que a cidade do Rio de Janeiro foi a antiga Guanabara. Boa parte das fortificações militares, desde a época do Império, estão aqui. Entendeu? Então, você consegue muito rapidamente, pôr um bando de fulanos verdinhos na rua, umas tartaruga ninja, e isso dá aquele impacto visual. Uau! Igual as 1.300 pessoas lá no Jacarezinho semana passada. Que, na verdade, dá uma razão de quase um policial para 150 pessoas, ou retira das ruas em torno de 450 mil a 1,5 milhão de pessoas que vão ficar sem policiamento por causa daquela brincadeira. Né? Porque polícia não dá a gente nascer aqui igual chuchu. Né? Então, olha que interessante. Quando a Marielle ela morre, para mim era um presente. Então, não precisa ter autoria. Todo mundo foi preso, né? Inclusive Adriano foi morto, né? Mas não se acha o autor, quem mandou matar. Né? A pergunta que faz o seguinte: quando você quer agradar, eu quero agradar a Marília, eu não vou precisar esperar a Marília pedir, Jaqueline vai ali e mata a Marielle. Entendeu? Eu tenho que fazer um agrado. Marielle estava enchendo o saco. Mas a Marielle, naquele momento, não era, do ponto de vista das pessoas que buscaram matá-la ou que deram ela de presente, é um sacrifício ritual. Não viam nela esse potencial que ela tinha. Então, portanto, era um custo-benefício barato matar. Ela não era a primeira vereadora a ser assassinada, foram vários, ou políticos no estado do Rio de Janeiro. Então, era baixo custo. Matar a Marielle era de baixo custo, o impacto sobre, né, menor, meio que favelada, meio preta, meio LGBT, entendeu? Né? Percebe que a conta foi uma conta rasteira nesse sentido? Não se imaginou milhões de pessoas na rua, o efeito que aquilo teve, que ela era gente boa toda a vida, aquele sorriso conduzia todo mundo, era uma figura, entendeu? Então, subestimaram quem era a Marielle de verdade, né, em função até de um olhar, questão discriminatório, burro. Né? Você não sai matando qualquer um, assim, custo-benefício de matar. Né? Mas outro dia me perguntaram se eu tenho medo de morrer. É evidente que eu tenho. Mas eu, no curto prazo, eu não vejo nenhuma ameaça concreta, a não ser essa de rede social, porque uma bala de fuzil custa R$12. O sujeito vai gastar... Entendeu? Percebe que matar tem um custo. Tem que matar, contratar, comprar equipamento, alugar. Só uma bala. Se o sujeito errar, precisa de uns 50 balas, né? Você entendeu como é que é? Alugar um fuzil. Né? Eu estou sendo muito pragmática, que as pessoas entenderem que isso não vem de nada. Não do nada. Então, alguém... Né, eu não preciso ter um dono. Assim, não preciso que alguém mande, vai lá e mate. Entendeu? Estou vendo que aquilo ali, o que eu posso produzir de efeito? Então, com a intervenção, o Temer, né, o candidato, a terceira, primeira, quinta onda, quinta via, desculpa, da época, sequestrou o discurso bolsonarista. Tá? Então, a intervenção militar, ela sequestra o discurso bolsonarista. Né? Então, o que o discurso bolsonarista tinha para oferecer de imediato? A espetacularização do controle, do tiro, porrada e bomba, na sua dimensão megalo, espetacular, né? Tá certo? Operística. Tá? Isso foi dado pela intervenção militar no Rio de Janeiro. Então, isso já foi feito. Quer dizer, eu fui esvaziei seu discurso, tá, Sara? Roubei de você o seu discurso repressivo e pus na rua. É isso que a intervenção produziu como efeito publicitário e de marketing político eleitoral. Ok? Aí vai uma Jaqueline e desmonta aquilo. Bom, na mesma semana, logo em seguida, morre a Marielle, que era vereadora, escalada para acompanhar, na controle externo, monitorar a tal da intervenção militar. Né? No poder público, né? Ela como parlamentar municipal. Né? Então, era uma das pessoas que ia acompanhar de perto, né, o governo militar. Porque foi um governo. O governo do Estado do Rio de Janeiro tem que lembrar que ele já estava refém de uma recuperação fiscal e econômica em crise. Então, o governador entrega de porteira fechada o Estado inteiro. Né? Então, não é, antes da intervenção militar, teve uma intervenção econômica federal, né, que limitou o Estado do Rio de Janeiro em todos os sentidos, com total chancela interna. Então, teve um ensaio. Naquele ano também, o carnaval, tudo dava errado nesse carnaval. Porque era uma mentira, porque eu pulei o carnaval em todos os blocos que eu vou para essas coisas de milhares de gente, com 500 mil, 1 milhão de pessoas. Tem uma muvuca na rua, eu estou. Menos agora na Covid. Tá? Então, né, o carnaval funcionou, mas tinha que fabricar lixo, coisas assim, para poder ter matéria, para dizer que precisa de uma intervenção. Então, era um ensaio geral, igual ensaio de sambódromo, para o desfile da intervenção, que eu cansei de dizer. Né? Quando isso acontece, sequestra-se o discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro fica sem discurso. A campanha do Bolsonaro, qual o discurso? Né?
tá certo? O discurso repressivo foi sequestrado pelo Temer, né, a partir da cabeça brilhante de Moreira Franco. Não quer dizer que o fato dele não ser alguém, né? Já, por favor, você tem alguma novidade sobre as investigações? Então, isso é para entender o seguinte, a novidade não, porque hoje as coisas, vou dizer por que não tem, né? Eu acompanho como vocês pelo jornal, né? Então, essa é a primeira coisa. A Marielle é morta e ela resolve muitas coisas. Né? Primeiro, devolve o discurso repressivo para o Bolsonaro. Ou seja, a minha repressão é melhor que a sua. A sua não deu conta, eu vou fazer na minha, vai ser melhor. Número 1. Número 2, distribui ameaça para todo mundo, manda recado para lá e para cá. Ô Freixo, ô fulano, entendeu como é que é? Ó, fica atento aí, então todo mundo recebeu os seus recados. Inclusive a economia criminosa miliciana para dentro. Para as milícias naquele momento, que não é uma só, são várias, não tinha o menor interesse de ganhar essa publicidade que ganhou. Tem que lembrar que as milícias passaram super bem pela CPI da milícia. É para vocês entenderem por que da investigação que fica essa sanfona de abre e fecha. Né? As milícias teve a CPI que o Freixo né, comandou e que deu visibilidade a ele, eu fui depoente nessa CPI, entendeu? E o rendimento dela adiante foi baixo. As milícias seguiram de vento em popa, crescendo com o calendário dos grandes eventos e reanimada e reestimulada pela sabotagem ao projeto das UTPs. Tá claro? Elas hoje dominam quase 50% do território no estado do Rio de Janeiro, em especial na região metropolitana. Então houve um crescimento das milícias porque tinha que crescer os governos criminosos, criminais, que alimentam campanha eleitoral, lavam dinheiro nas carreiras eleitorais e em algumas igrejas. As lavanderias são essas. Nós estamos falando de um problema político grave de governabilidade. Tá? É disso que se trata. Então a Marielle entrava, que era fácil né, produzir o efeito que se desejava com a morte dela, dar a morte dela de presente. Muita gente se deu bem com a morte da Marielle. Candidatos, entendeu? Gente disputando a herança da Marielle que não tem nada a ver com a história dela, não é mesmo? Então serviu para vários lados, recados, né, tudo mais. Tá? Esse é o cenário Rio de Janeiro. Isso aqui não é para amador, não. Entendeu? Isso aqui não é para fazer discurso da carochinha. Né? Então ela morre, subestima-se quem é ela. A reação brasileira, no início, né, a narrativa sobre a morte da Marielle é que ela era mulher de traficante, entendeu? Um conjunto de... Escondia-se que ela era LGBT, casada, né, tudo mais, porque tinha que cristianizar ela, por um lado, embranquecê-la, né, igual fizeram com o Tiradentes. Só que não funcionou, né? Tá certo? Então, a população vai para a rua, as pessoas se sentem indignadas porque se reconhecem nela. Ela não era uma figura violenta, agressiva, era uma figura que trabalhava pelo sorriso, articulava, falava com todos os setores da sociedade, entendeu? Inclusive com a polícia, né? Então ela não era alguém que estava ali, né? Muito ao contrário, ela estava articulando, né? E isso chocou, porque ela, se uma pessoa comum como ela, né? Que não é insolente, arrogante, não sei o quê, que tem esse jeito de trabalhar, que todo mundo curte e dialoga, morre, o que será da minha vida, o que será de mim, entendeu? Se ela parlamentar, né, foi exposta sendo ela a pessoa que ela é, né? Então isso proliferou. Bom, nesse momento, tem coisas acontecendo de investigação, né? E Lula lá com a história da prisão, aquela coisa toda do lavajatismo, e todo mundo tirando foto com o juiz lavajatista aqui, né, juiz Breta, tem que olhar que setores também progressistas ficaram ali na lógica udenista tirando foto, entendeu? Né? Acreditando, num primeiro momento, esquecendo, né, da nossa experiência anterior com juízes italianos, né? Certo? Olha a memória curta não é só a direita, não, né? É também no mundo progressista.